Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então na nossa maratona de álgebra linear? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre espaço-coluna de uma matriz, beleza? Só que a gente tá na parte 2 agora, tá? Então vamos dar uma olhada aí em uma nova forma de encontrar o espaço-coluna de uma matriz. Então a gente já sabe como calcular o espaço-coluna de uma matriz. No vídeo anterior a gente viu como dizer se o B pertence ou não a esse espaço-coluna, certo? E nesse vídeo de hoje, como é a parte 2, nós vamos encontrar aí, né, a força bruta, então, o espaço-coluna realmente de uma matriz, né? O GER dele. A gente costuma dizer que é o GER, né? O conjunto gerado, né, pelo espaço-coluna é o col de A. E aí a gente reescreve isso em forma de col de A. Mas vamos nos atentar por enquanto na teoria, tá? Então o que a teoria nos diz? Que utilizamos o método de escalonamento para encontrar a solução de um sistema linear na forma ax igual a b. Bom, isso é verdade. E no final deste escalonamento, os pivôs ou colunas pivôs retornarão apenas à posição onde as colunas de A formam o col de A. Beleza? Então é isso aqui que eu estou dizendo. A gente tem o conjunto GER, né, que ele é gerado pelas colunas de A, e nós teremos que reescrever isso em forma de col de A, né? Então em um formato padrão para álgebra linear, como resposta que os professores pedem, tá certo? Então, sem delongas, bora para um exemplo prático então. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer o exercício sobre espaço-coluna na segunda forma, né, ou na segunda possibilidade de cobrança dos professores para vocês, beleza? Então ele pede para que a gente determine o espaço-coluna de A. Bom, então a gente já está careca de fazer isso aqui, né? De saber e fazer isso aqui, tá? Espaço-coluna a gente viu na aula anterior, então para quem não sabe ou para quem não viu, sei lá, enfim, tá? Tem dúvida? Vou dar uma olhadinha aqui no card, pesquisa lá que a gente já tem uma aula introdutória sobre espaço-coluna. Mas lá existe uma linha de raciocínio e uma forma de se abordar. Essa aqui é a segunda linha e a segunda forma de abordagem, beleza? Então aqui a gente tem essa matriz e o nosso vetor B. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever esses caras em forma de matriz aumentada. Bom, uma vez eu tendo essa matriz, a ideia é escalonar, tá certo? Então assim, eu vou pular um pouco a questão de ficar justificando para vocês os valores aqui, para a gente correr um pouco com o exercício. Isso aqui a gente já sabe fazer, escalonamento a gente já sabe fazer, então eu vou passar rapidão, tá? Mas só vou justificar esse primeiro início aqui, porque o que acontece? Eu sempre coloco 1 aqui, né? Eu sempre coloco 1, simplifico até o menor número para pivô, que é 1. Mas nesse caso eu tenho que ser esperta, porque eu tenho múltiplos aqui, ó, do 3. Então, cara, vamos deixar ele ali por enquanto e vamos deixar para simplificar só lá no final das contas. Ok? Então vamos lá. Então aqui a ideia é marcar o pivô, sem medo de ser feliz, e seguir no escalonamento. Então aqui eu preciso zerar tudo que está abaixo. Então para zerar tudo que está abaixo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou somar toda a linha 1 com a linha 2, beleza? Então o que vai acontecer? Somando toda a linha 1 com a linha 2, eu vou zerar esse termo e vou ficar com essa linha 2 agora, tá? E o que eu preciso fazer? Zerar esse 6. Então, para zerar esse 6, eu tenho que multiplicar toda a linha 1 por menos 2 e somar com a linha 3. Então, vamos marcar o nosso pivô sem medo de ser feliz e vamos marcar aqui como é que vai ficar a nossa matriz. Então, aqui, ó, marcando o nosso pivô, eu tenho todos os valores zerados aqui abaixo, tá certo?
com aqueles procedimentos que nós fizemos aqui no ladinho, tá? Então agora eu preciso simplificar então esse meu segundo pivô. Então a ideia é dividir por 3. Eu posso até marcar ele aqui, mas eu vou dividir por 3, tá? Então aqui como é que vai ficar essa matriz? Ela vai ficar assim, ó. Agora sim, eu tenho meu pivô aqui, tenho meu pivô aqui e preciso zerar tudo que está abaixo e tudo que está acima desse pivô. Então a ideia é zerar o que está abaixo, multiplico essa linha 2 por 9 e somo com a linha 3. Então vocês já vão ver que vai zerar aqui e vai zerar aqui, certo? Então a minha matriz vai ficar assim, ó, certo? Tenho ela toda zerada aqui embaixo, posso marcar o meu pivô aqui, posso marcar o meu pivô aqui. Agora preciso simplificar esses 5 aqui, né? Para simplificar, eu tenho que dividir toda a linha 1 por 3, beleza? E aí eu vou ficar com a minha matriz nesse formato aqui, pessoal. Olha lá, 1, que é o meu pivô, 5 terços menos 4 terços, 7 terços, aqui o meu 1, que é o meu pivô, e o 2 que tá lá. Então eu preciso zerar agora o que tá acima. Então aqui é multiplicar por menos 5 terços toda a linha 2 e somar com a linha 1, tá certo? E aí a minha matriz final vai ser essa matriz aqui. Olha lá, com o meu pivô aqui, o meu segundo pivô aqui. E o que aconteceu, pessoal? Agora a gente pode identificar que aconteceu alguma coisinha nessa matriz aqui. Vamos colocar as nossas variáveis aqui em cima, só para a gente ter uma noção. Bom, então o meu x1 está zerado, é um pivô tranquilo. O meu x2 está zerado, é o meu pivô tranquilo. Mas, opa, e o x3? Ah, o x3 não está zerado. O x3, na real, é uma variável livre. Então eu tenho uma VD aqui, pessoal. E se eu tenho uma VD, bom, quer dizer que o meu sistema é consistente, ou seja, ele tem solução, certo? O B pertence ao espaço coluna de A, certo? Mas a gente precisa responder ao exercício, que é o quê? Qual é o conjunto, então, formado por esse call de A, tá? Então, o call de A, ele vai ser formado pelo seguinte conjunto. Então, a forma padrão que os professores vão pedir para vocês escreverem é essa forma aqui, tá? Vocês vão colocar call de A igual, aí abre um chavão aqui e coloca os dois vetores e fecha o chavão. 2, 3, 4, quantos vetores existirem, tá? E como é que eu sei que são dois vetores aqui? Bom, os vetores eles são indicados pelos pivôs ou pelas colunas pivô. Lembra que isso foi dito lá no começo da aula? Então, pessoal, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Aqui, ó, no final do escalonamento, quando a gente chega na solução do problema, eu tenho essas duas colunas pivôs aqui. E essas duas colunas pivôs, elas só me indicam a posição dos meus vetores que geram o meu conjunto solução de call de A, tá? Então, eu tenho que pegar essa coluna aqui, mas não no final da conta. Eu tenho que voltar lá na minha matriz original. Então, eu vou voltar aqui na minha matriz original e vou pegar esta coluna aqui, ó. Primeira coluna com a primeira coluna respectiva na matriz original, certo? E aqui, ó, a segunda coluna também é pivô. Então, se a segunda coluna também é pivô, eu preciso voltar na matriz original e pegar a segunda coluna como vetor, certo? Então, eu tenho 3, 5, menos 3, menos 2, o 6 e o 1. Então, esse aqui é o meu primeiro vetor e esse é o meu segundo vetor. Então, esses dois vetores, eles são os meus vetores que formam o ger do call de A. Então, aqui vai vir o primeiro e aqui vai vir o segundo. Beleza? Então, é assim que vocês resolvem esse tipo de problema, pessoal. Se o professor pedir para que vocês encontrem o espaço coluna, é assim que vocês
vão encontrar o espaço coluna. Se vocês colocarem 1, 0, 0, 0, 1 e 0, isso é base canônica. Isto é base canônica, tá? Então, para quem não lembra o que é base canônica, eu também vou deixar aqui no card para vocês, porque já existe uma aula sobre isso, beleza? Então, isso é base canônica. E base, nesse exercício, não quer dizer nada. A gente vai falar sobre base também, conjunto gerado pelas bases, algumas aulas mais para frente, então aguardem. É importante que vocês entendam o espaço coluna e que saibam identificar o espaço coluna dentro de uma matriz, tá? Então é assim que eu identifico o meu espaço coluna dentro de uma matriz. Por meio, então, das minhas colunas pivô. E aí eu vou só, refletir essas colunas pivôs na minha matriz original, pegar da matriz original e reescrever nesse formato aqui para o meu professor, tá certo? Então é isso que vocês têm que fazer, pessoal, quando o professor de vocês solicitar um exercício desse tipo, beleza? Então é muito importante que vocês assistam a todas as nossas aulas aqui do canal para se manterem atualizados sobre todos os assuntos e também com a mente fresquinha, tá certo? Então eu tô sempre interligando uma aula a outra, por isso que tem vários cards que podem ser anexados nessas aulas, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Para não me estender muito, se tiverem com alguma dúvida, me procurem nas redes sociais ou deixem aqui no campo de comentários, beleza? Meus corações serão todos de vocês, embora eu só tenha um. Tá certo, galera? Então é isso aí. Fui! Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!